Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde semanal dentro da grade da TV Marília para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. O programa Saúde Marília discute saúde com profundidade na discussão e ética na discussão do tema. O tema que foi separado pela produção do programa para discussão nessa noite é o tema acupuntura na cefaleia. Cefaleia ou dor de cabeça, como popularmente é conhecida, constitui problema frequente na população em geral, sendo uma das causas mais comuns de busca de atendimento médico. Pode ocorrer isoladamente como manifestações de um complexo sintomático agudo, como a enxaqueca, cefaleias primárias, ou pode fazer parte de uma doença em desenvolvimento, como infecções, tumor cerebral ou sangramentos, cefaleias secundárias. A acupuntura, especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, é uma das formas de tratamento que pode ser empregada no tratamento das cefaleias. Para a discussão desse tema, acupuntura na cefaleia, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Márcio Travalini Carvalho Pereira, especialista em acupuntura pela Escola Paulista de Medicina e professor de acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Dr. Travalini, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Nosso boa noite. Perguntamos inicialmente ao Dr. Travalini quais são os tipos de cefaleia. Boa noite. Boa noite, Dr. Milton. É um prazer estar aqui com vocês, podendo colaborar com o programa e com as pessoas que nos assistem. As cefaleias, como já foi dito por você no início do programa, se classificam em primárias e secundárias. E aqui nós já vamos começar falando do papel da acupuntura na atuação das cefaleias, dizendo que a acupuntura é utilizada nas cefaleias primárias e não nas secundárias. Como foi bem colocado, as cefaleias primárias são aquelas que a própria doença é o sintoma da dor de cabeça. As secundárias, a causa desta dor de cabeça, ou seja, este sintoma, faz parte de um quadro gerado em algum outro local. Por exemplo, para que seja mais fácil de entender, o indivíduo que tem algum problema de ordem visual e tem uma dor de cabeça, tem uma cefaleia secundária, pois a origem está relacionada ao problema visual. E assim, casos graves também, como indivíduos que sofreram traumas cranianos e que podem ter aí coleções de sangue intracraniana, aumento de pressão intracraniana, edemas que podem levar à cefaleia. Nesse ponto das cefaleias secundárias, onde eu disse que não é possível se utilizar a acupuntura, também é preciso frisar a importância de ser um médico o profissional a executar a acupuntura. Porque, imaginemos nós, se um outro profissional sem capacidade de investigação e de fazer suspeita diagnóstica com relação a uma cefaleia de outra origem, nós teríamos, assim, uma gravidade importante para os nossos pacientes. Por isso, nós, médicos e a sociedade brasileira, tenho certeza que hoje entende o papel do médico na atuação em acupuntura, principalmente porque se nós tivermos um indivíduo, por exemplo, com uma cefaleia de origem tumoral, sendo tratado por acupuntura, primeiro que nós não teremos um efeito de resposta a este sintoma de dor de cabeça, segundo que nós estaremos atrapalhando esse paciente de estar seguindo o tratamento adequado para o seu problema, levando até um risco de morte ao paciente. Já as cefaleias primárias, nós temos basicamente três mais frequentes, é a migrânia ou enxaqueca, muito popular, e também a cefaleia tensional e a cefaleia em salvas. A cefaleia tensional, na verdade, é a que tem a maior prevalência, que aparece mais na população. Em torno de 30% até 70% da população apresenta, durante a sua vida, algum tipo de dor de cabeça.
Essa cefaleia tensional, por muito tempo, foi considerada de origem psicogênica, ou seja, uma dor de cabeça relacionada à tensão emocional, a quadros obsessivos, ao comportamento, à irritabilidade. Porém, os estudos mais recentes mostram que essa cefaleia também faz parte, como as outras primárias, de disfunções neuroquímicas, ou seja, substâncias que mediam a informação, a transmissão dos neurônios, tanto no nível cerebral, é que sofrem algum nível de alteração, causando essas dores de cabeça. Porém, muitos autores ainda colocam o fator emocional como também um contribuidor desses quadros. São quadros de cefaleia normalmente em aperto ou pressão, né? Essas cefaleias podem ter durações longas, podem ser cefaleias de tanto durando meia hora até 7 dias. Algumas são classificadas como episódicas, quando ocorrem com frequências menores, e também podem ser crônicas, quando ocorrem muitas vezes durante o ano. Elas diferem um pouco da enxaqueca em diversos aspectos, e aí permitem ser classificadas de forma diferente, porque nem sempre esse tipo de cefaleia cursa com mal-estar tipo náusea, vômito, e também nem sempre cursam com aspectos de irritabilidade à luz ou ao barulho. Então fica mais fácil de separar esse tipo de dor de cabeça. Além disso, a cefaleia tensional, ela costuma acometer os dois lados, não um lado só, o que difere bastante, e a intensidade da dor sentida pelo paciente costuma ser de leve a moderada. Já a enxaqueca, o que hoje tem sido até motivo de maior procura nos consultórios de acupuntura do que a tensional, nós esperávamos pela prevalência que a tensional tivesse mais, mas parece que a população e tantos colegas médicos têm identificado a enxaqueca como alvo de tratamento da acupuntura mais facilmente. As enxaquecas normalmente são classificadas após pelo menos 5 crises, e crises que cursam com as seguintes características. São quadros dolorosos que podem durar até 72 horas. É uma dor mais intensa do que a outra cefaleia. É uma dor que vai de moderada a forte. Normalmente são unilaterais, do tipo pulsátil, a sensação do paciente é pulsátil, né? E elas normalmente estão associadas à intolerância à luz e ao barulho, bem como à sensação de mal-estar no estômago, seja ele a vontade de vomitar ou náusea, ou o próprio vômito ocorrendo durante estes quadros. Essas cefaleias normalmente têm uma hereditariedade. Nós sabemos que o indivíduo que tem enxaqueca, normalmente de 60% a 90% tem algum parente que tem, ou a mãe, ou o tio, ou um primo, né, parentes próximos. E tanto a tensional como a enxaqueca, pela sua prevalência, elas são hoje alvo de tratamento muito comum nos consultórios e do uso desenfreado, inclusive, de medicamentos através da automedicação. Nem sempre as pessoas procuram um profissional médico para tratar a sua dor de cabeça. Por fim, dentro das primárias mais comuns, nós temos a cefaleia insalva. A cefaleia insalva, ela é mais rara, vamos dizer, é mais difícil de nós encontrarmos, porém ela é muito marcante, e quem tem necessariamente sabe do que eu estou falando. É uma cefaleia de início súbito, de uma hora para outra, de intensidade muito forte. É uma dor de cabeça que ocorre geralmente na região frontal. A enxaqueca ocorre mais na região temporoparietal, mais na lateral da cabeça. Já a insalvas acontece em torno do olho ou atrás do olho, como nós dizemos, retroocular. E é uma dor de cabeça de intensidade muito forte e que causa uma debilidade muito grande no paciente que tem esse tipo de dor de cabeça, incapacitando para o trabalho, para qualquer atividade intelectual, devido à sua intensidade. Então, basicamente, além desses 3 tipos de cefaleia, a enxaqueca tensional e a insalvas, existem outras cefaleias não classificadas em nenhum desses 3 quadros, mas que não têm origem em outra doença, e sim são o próprio sintoma. E a própria classificação de cefaleia traz inúmeras variáveis da forma da ocorrência da dor de cabeça. Doutor Travalini, qual a importância, então, o professor já falava inicialmente, sobre a importância da avaliação médica no diagnóstico da cefaleia, em que o diagnóstico basicamente é feito em cima da história clínica. E muitas das vezes o paciente, na ansiedade, já procura a acupuntura, querendo queimar etapas
na investigação diagnóstica. A importância, então, do médico fazer esse diagnóstico. Bom, é muito bem colocada a sua pergunta. Nós sabemos hoje que dentro da área médica, todo clínico é formado para conhecer as cefaleias e para poder buscar a diferenciação. Nós sabemos que o médico neurologista é o profissional hoje específico e maior conhecedor e estudioso das cefaleias dentro das especialidades médicas. Então, nós, acupunturistas, temos recebido dos nossos colegas neurologistas esses pacientes já com diagnóstico. Contudo, é de fundamental responsabilidade, seja do médico clínico que vai tratar medicamentosamente, seja do médico acupunturista que vai se utilizar da acupuntura para tratar essas dores de cabeça, fazer uma boa história clínica desse paciente, observando principalmente se é uma dor de cabeça com as mesmas características, se as características se enquadram num desses tipos de cefaleia que nós citamos aqui, e principalmente se essas dores de cabeça começaram a mudar o curso, mudaram de lugar, mudaram de intensidade ou vêm associadas a outros sinais, alterações motoras, alterações de sensibilidade, alterações dos sentidos principalmente, que levariam à necessidade de investigação, inclusive por meios de imagem ou mesmo laboratoriais, porque algumas cefaleias também têm associação com doenças metabólicas. E é preciso colocar, então, que nesse momento o profissional que faz acupuntura, quando ele suspeita desse tipo de situação, ele faz, então, o encaminhamento, o tratamento multidisciplinar, associando a ação do neurologista, que vai atuar, inclusive, para fazer esse diagnóstico diferencial e pedir os exames que forem necessários para este diagnóstico e aí sim definir se esse paciente continua com tratamento por acupuntura ou não. Gostaria que o professor comentasse a importância da história clínica e não dos exames complementares, tipo tomografia de crânio, ressonância magnética, para o diagnóstico de cefaleia. É preciso ficar muito claro que a grande maioria das cefaleias são cefaleias de origem primária. Então são cefaleias cujos exames de imagem ou mesmo laboratoriais não vão levar ao diagnóstico. O diagnóstico da cefaleia tipo enxaqueca, tensional e salvas, que eu acabei de citar, são puramente clínicos. Diagnósticos cuja investigação, a entrevista com o paciente, o seu exame clínico são suficientes para que nós possamos caracterizar esse tipo de cefaleia. Então também o profissional médico deve ter uma racionalidade, inclusive nós prezamos para que a formação do médico acupunturista formado por nós e pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura tenha esse tipo de conhecimento, para que ele não seja mais um profissional que a qualquer motivo, de qualquer dor de cabeça, sofra as pressões do paciente, que normalmente hoje também está educado a pedir exames, para que peça o raio-x, para que peça... O raio-x hoje, ele tem uma conotação importante no Brasil ainda por causa da neurocisticercose, certo? Porém, quer dizer, é preciso investigar também o hábito alimentar dessa família, desse paciente, para se suspeitar de neurocisticercose como hipótese diagnóstica. E passado do raio-x, quer dizer, qualquer outro exame, principalmente ressonância, principalmente tomografia, necessitam de um critério muito importante, porque, volto a frisar, a maioria das cefaleias são primárias e as cefaleias de origem secundárias trazem condições da anamnese trazer informações suficientes para que o médico acupunturista, no caso da nossa discussão, possa se apoiar com o neurologista para que ele faça a conclusão sobre o diagnóstico da cefaleia. Professor Travalini, qual seria o mecanismo em que a indicação da acupuntura, seja na enxaqueca, seja na tensional ou em salvas, proporciona diminuição da intensidade da dor nas crises, passamento das crises, enfim, qual é o mecanismo da acupuntura? Pensando primeiro de como a acupuntura atua no organismo, para que a gente possa fazer o papel da acupuntura no tratamento da cefaleia, nós precisamos entender que algumas cefaleias, nós sabemos que os pacientes que as têm níveis de endorfinas e serotonina muitas vezes diminuído. É preciso colocar também que o tratamento medicamentoso para a cefaleia, muitas vezes se usa medicações inibidoras da recaptação da serotonina. Então, esses dois mediadores, vamos dizer assim, hormonais, e a endorfina e a serotonina, são afetadas pelo uso da acupuntura. A aplicação da acupuntura é um estímulo que é feito na pele e tecido muscular,
normalmente em locais que são de junção de feixes vasculos nervosos. Todos os Tiger Points que nós como médicos conhecemos são pontos de acupuntura conhecidos pelos chineses muito antes de receberem essa denominação Tiger Points. E então o estímulo desses locais, além de atuarem através de um arco reflexo simples, ou seja, o estímulo que sai da pele vai até o corno posterior da medula e ali já libera algumas substâncias mediadoras da dor, inibidoras da dor, formando um arco reflexo simples dentro desses dermátomos estimulados, como também os estímulos sobem pelo trato espinotalâmico e vão atingir tanto o sistema límbico, que atua na área das emoções, e aí dentro da cefaleia tensional, que possa ter aspecto psicogênico, a acupuntura atuando, também como vai atuar no núcleo da RAF e outras estruturas do cérebro, possibilitando então a liberação de mediadores inibidores de dor. Então, esse processo, que é o conhecido e comprovado cientificamente, é o mecanismo de atuação da acupuntura. Nós podemos derivar por aí que a acupuntura também estimula o processo anti-inflamatório e também o processo de miorrelaxamento, o que permite também na cefaleia tensional, que muitas vezes tem associação com contraturas da musculatura pericerebral, pericraniana, você ter também o alívio dessas dores. Então, basicamente, o mecanismo de ação da acupuntura é esse. E nós não podemos desprezar também a ideia, e hoje com o importante aspecto da humanização do atendimento médico, que o médico acupunturista é um indivíduo que aborda não só as questões físicas desse doente, como também os sofrimentos de ordem emocional, no sentido de orientar as pessoas para uma qualidade de vida psíquica também melhor, para uma qualidade de atividade física e alimentação adequados. E a gente sabe também que uma atividade física regular melhora os níveis de serotonina, melhora o humor, melhora a condição física muscular do indivíduo, oxigena melhor as suas células, promove uma circulação de sangue mais adequada. E a dietoterapia, ou seja, nem falo de dietoterapia, o hábito saudável de se alimentar, também traz para o organismo substratos necessários e com a devida naturalidade para que a alimentação seja fator de saúde para o indivíduo. Saúde Marília está discutindo nessa noite acupuntura na cefaleia com a presença do Dr. Márcio Travalini Carvalho Pereira, especialista em acupuntura pela Escola Paulista de Medicina e professor de acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo o tema acupuntura na cefaleia com a presença do Dr. Márcio Travalini Carvalho Pereira, especialista em acupuntura pela Escola Paulista de Medicina e professor de acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Professor Travalini, agora nesse último bloco, perguntamos qual é o tempo das sessões de acupuntura. Bom, uma sessão de acupuntura, ela leva em torno de 40 minutos. A acupuntura tem alguns quesitos para se fazer sessão, quer dizer, o indivíduo não deve estar cansado, ou seja, exaurido, né? O indivíduo precisa também não estar com fome excessiva. A medicina chinesa traz que você realizar tratamento necessitando se alimentar ou extremamente fadigado, você não teria bons efeitos. Nós orientamos isso aos pacientes, é uma primeira questão. Do mesmo jeito que hoje, nós médicos já há muito tempo, o paciente chega agitado no consultório, nós não vamos aferir a pressão assim que ele chegou, nós vamos aguardar alguns momentos para que ele tranquilize e a gente possa ter níveis pressóricos medidos com mais confiabilidade. O paciente é acomodado em ambiente climatizado, normalmente a luz depois da aplicação das agulhas é reduzida. Trabalhamos com música também, o ambiente pode ser descontraído, relaxante. O indivíduo que tem dor de cabeça, principalmente do tipo tensional, carece desse tipo de ambiente. A enxaqueca também tem o perfil do indivíduo que prefere se recolher no escuro, lugar mais tranquilo. E estando o indivíduo relaxado, as agulhas são aplicadas e o tempo médio para a aplicação da acupuntura, dependendo da experiência do médico acupunturista, vai de 8 a 15 minutos para se colocar de 10 até 20 agulhas quando necessário.
Só para reforçar, nós utilizamos agulhas de aço inox, agulhas que são esterilizadas e descartáveis. E o paciente, então, tem ali toda a confiança possível para fazer o seu tratamento. Então, nós temos esse tempo, diferente da primeira consulta. A primeira consulta leva de 1 hora, 1 hora e meia, mas a sessão em si, que foi a pergunta objeto, ela dura em torno de 40 minutos, 15 para colocar as agulhas e de 15 a meia hora para que a acupuntura faça o seu efeito. O número de sessões, claro que vai depender de cada paciente, cada caso, mas pode-se chegar até 20 sessões? Normalmente depende da frequência e da agressividade dessa cefaleia. É sabido que os tratamentos de acupuntura, quanto mais crônica é a doença e a cefaleia não sai dessa regra, maior o número de sessões, maior o número de condicionamentos de estímulos que são necessários serem aplicados através das agulhas para que se haja uma reorganização dessa disfunção neuroquímica para uma harmonia desse paciente. Então, normalmente um paciente que tem cefaleias diárias deve fazer sessões com frequência diária ou no mínimo de 2 a 3 vezes por semana. E esse paciente certamente vai fazer em torno de 20, às vezes até mais. O que ocorre é que no início ele faz sessões diárias ou 2 a 3 vezes por semana. E ao decorrer da atuação da acupuntura, ele passa a espaçar o número de sessões. O indivíduo que tem uma dor de cabeça por semana, o indivíduo tem uma por mês, ficam limitados normalmente a uma sessão por semana, ou nas 3 primeiras semanas 2 e depois uma até espaçar 15 dias. Muitas vezes o tratamento dura 2 meses e meio, com uma sessão por semana, e nós pedimos para voltar com 6 meses para poder acompanhar esses efeitos. Nós temos acompanhado aí um estudo realizado entre 2000 e 2005 pelo Departamento de Neurologia da Unicamp, que tratou cefaleias com acupuntura, e observamos também que os estudos deles conferem com a nossa experiência de consultório. Nós temos, depois de alta desse paciente, normalmente mais de 6 a 8 meses sem crises, né, ou com crises, principalmente nas enxaquecas, crises muito leves e de fácil controle. Então, mais ou menos, os tratamentos vão variar conforme a intensidade e a frequência e a cronicidade. Gostaria que o professor Travalini comentasse, mais uma vez, o mecanismo da acupuntura. Seria o reequilíbrio dos neurotransmissores para que haja uma intensidade menor na crise e depois um espaçamento maior entre as crises? Sim, a atuação da acupuntura, primeiro ela requer 2 coisas importantes ao médico acupunturista. Primeiro, um diagnóstico bem feito do ponto de vista da medicina chinesa. Você faz o diagnóstico da cefaleia pela medicina ocidental, mas para você escolher os pontos e o conjunto de pontos que você vai aplicar, você precisa ter uma boa lógica de diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, que traz outras características que a medicina ocidental também não aborda. Então, isso faz uma diferença muito grande. Uma vez escolhido bem esses pontos, é o conjunto desses pontos que vão deliberar através da via nervosa. É preciso dizer que a acupuntura não funciona quando a via nervosa não está íntegra. Se você fizer um bloqueio anestésico num dermátomo onde vai se aplicar uma agulha, aquela ação esperada não vai ocorrer, porque ela depende dessa integridade da via nervosa. Então, na verdade, o que ocorre é que esses estímulos propiciam ao organismo uma reorganização dessa disfunção neuroquímica. O mecanismo de ação das cefaleias pela medicina ocidental, ele não está totalmente esclarecido. Porém, a hipótese que nós temos, e o que é cientificamente conhecido pela acupuntura, é que ela vai atuar nas vias nervosas, tanto periféricas quanto centrais, passando pelo sistema límbico, que é uma área de emoções, e também para o núcleo da RAF e demais áreas que são mediadoras de endorfinas, né, possibilitando aí que se haja uma reorganização dessa via nervosa. Nós trabalhamos também com a hipótese de que muitas dores criam o que nós chamamos de memória da dor. Então, pequenos estímulos ativam vias nervosas de dor. E, interessantemente, o uso da acupuntura, ou seja, estímulos de baixa frequência nessas vias nervosas, reorganizam esse tipo de mecanismo. Doutor Travalini, alguns pacientes fazem automedicação e excesso do uso de analgésicos. Durante o tratamento com acupuntura, pode-se esperar uma redução na quantidade de analgésicos? Milton, se você me permite, a gente não poderia perder a oportunidade de pegar um gancho na sua pergunta, que eu vou responder com o maior prazer, mas de orientar as pessoas que estão nos assistindo para que não façam primeiro o uso da automedicação indiscriminada,
né, que possam ter uma consulta médica, que possam usar o medicamento com segurança, porque o medicamento traz efeitos colaterais. A acupuntura também pode trazer efeitos colaterais se mal aplicada, pode lesar estruturas, perfurar órgãos, por isso precisa ser um médico com conhecimento de anatomia, conhecimento das funções fisiológicas para poder aplicar a acupuntura. E então, o que nós observamos? Eu acredito que as cefaleias estejam numa das doenças de maior automedicação entre as várias doenças que nós encontramos na clínica, no dia a dia. As pessoas encontram, a não ser pela ação da vigilância sanitária, até em supermercado, os diversos tipos de analgésico, com diversas intercorrências pelo uso abusivo. Respondendo objetivamente à sua pergunta, a acupuntura ela tem sido utilizada primeiramente nos doentes que não podem utilizar a medicação, que já se utilizam de medicação e não têm resultados que são os desejáveis, e aqui eu quero fazer jus que as medicações hoje que nós temos para a cefaleia são eficazes, muitas medicações atuam muito bem e o paciente precisa ter uma paciência no uso da medicação para que o colega neurologista, clínico ou quem estiver medicando possa fazer o ajuste e adequação da melhor medicação nas doses e nas condições que se toma. Por isso que os colegas orientam normalmente o paciente a fazer um mapa da dor, que hora que dá, qual remédio fez melhor efeito, qual não, para que possa mediar isso. A acupuntura, certamente, a experiência clínica nos traz que reduz drasticamente o uso de medicação, uma vez que as crises são menos intensas e mais esparsas. Então, se reduz a medicação e muitas vezes se retira totalmente. Professor Travalini, qual a importância da boa relação médico-paciente durante o tratamento da cefaleia? Eu acredito, Milton, e você também, e nós todos médicos, principalmente aqueles envolvidos com a formação de recursos humanos para a área de saúde, que a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a construção da adequada relação médico-paciente. Para o paciente, passa a questão da importância da confiança, da credibilidade e também do compromisso mútuo, do comprometimento, do envolvimento do médico para com o problema do seu paciente, né? E para o médico, passa também a confiança de que as suas orientações, as suas ponderações serão ouvidas, mediadas e também dentro da realidade do paciente, executadas, realizadas, transformadas, né? Além do que é esse tipo de relação que evita hoje uma série de confusões que existe entre médicos e pacientes por falta de um bom entendimento. Então, eu acho que o tratamento em qualquer patologia, e principalmente na cefaleia, passa por esse entendimento. O médico acupunturista tem contato 2, 3 vezes por semana, às vezes, com esse paciente, e é nesse momento que nós podemos dividir a angústia de sofrer essa dor de cabeça e também podemos dividir a discussão de hábitos saudáveis e formas de também combater a dor de cabeça através até de métodos caseiros, o uso de gelo, compressas, o descanso, aliviar as condições de trabalho. Então, essa é uma condição que todos nós médicos devemos prezar e estamos prezando e que torna muito diferente os tratamentos em gerais. Estima-se que cerca de 90% da população mundial já apresentou ou irá apresentar um episódio de cefaleia ao longo da vida. A acupuntura é mais uma modalidade de tratamento? Certamente. Hoje nós temos no consultório da acupuntura uma grande população de pacientes se beneficiando com o uso da acupuntura devido às suas cefaleias. Nós temos também um importante entendimento já dos nossos colegas clínicos e neurologistas, principalmente, que têm nos indicado os pacientes que continuam fazendo segmento com esses profissionais e tendo os benefícios do uso da acupuntura. E temos que dizer que a acupuntura, do ponto de vista econômico, é uma ação de custo menor, seja por setores públicos ou privados de saúde, porque o custo de aplicação não é importante, não é caro, é muito mais o valor do profissional, do seu conhecimento, né? Além do que ela permite ao indivíduo, ao paciente, ter um gasto menor com o uso de medicação, isso também é muito importante. E certamente nós estamos aí lutando, nós temos um ambulatório no setor público, dentro do SUS, na Nova Marília, onde nós estamos tratando a cefaleia dentro do SUS, a Unimed de forma inteligente e como uma cooperativa que cumpre com as suas questões de oferecer um bom atendimento,
também oferece hoje 4 médicos acupunturistas dentro da cooperativa para atender os casos, entre eles de cefaleia, o que muito nos orgulha, e certamente o Brasil, como um país subdesenvolvido, deve desenvolver a acupuntura como uma das possibilidades de tratamento para a cefaleia. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Travalini para suas considerações finais e agradecimentos finais. Um agradecimento maior à TV Marília, à Unimed e ao professor Milton por estarem proporcionando a nós médicos a oportunidade de aqui trocarmos conhecimento com os colegas e com a população que nos assiste, e também por estar sendo convidado para poder falar de um tema que é muito comum e importante na vida das pessoas que são acometidas por cefaleia, que nós estamos aí prontamente para ajudá-los. E gostaria de frisar novamente um dos temas que nós colocamos muito aqui durante essa nossa boa conversa sobre cefaleia, que não vamos fazer igual bula de remédio, que diga, caso se não melhorar, procure um médico. Quer dizer, se tiver um problema, procure um médico, principalmente com acupuntura, sempre um médico acupunturista, para que você tenha segurança do seu diagnóstico e de se a acupuntura é o melhor tratamento indicado na sua situação. Acho que essa é uma mensagem importante que o seu programa nos dá a oportunidade de deixar. Obrigado, Milton, pela ótima entrevista que você me possibilitou. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema acupuntura na cefaleia, com a presença do professor Dr. Márcio Travalini Carvalho Pereira, especialista em acupuntura pela Escola Paulista de Medicina e professor de acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail. Anote o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.